Gravando. Temos a ilustração do engenho à esquerda e a tabela à direita para preenchermos. Acredite, se na tela de vocês aí aparece pequena a visualização, vocês podem, com o dedo em pinça, aumentar a projeção na tela de vocês pelo celular. Então, o número 1, o que seria que nós vemos aí nesse esquema ilustrativo do engenho? Lembrando que engenho, inicialmente, era a máquina que produzia o açúcar, quer dizer, o açúcar não, que extraía o caldo da cana, né? Com o passar do tempo, a palavra engenho foi sendo ampliada a todo o espaço de produção do açúcar. Rapaz, eu tô achando que o número 1 era O que seria o número 1? a capela, parece, da igreja. Porque eu me lembro que o senhor disse uma vez que era o dono do engenho que ficava lá rezando, fazendo suas... Parece ter uma torre ali, parece ser, lembra mesmo uma capela, mas a capela seria o 4. O 4? Seria a casa grande? A casa grande. O 4 aqui, vamos colocar capela. Acertou. Deixa eu fazer uma alteração aqui nas cores. Não tá danado que ninguém acerte o número 8, não. Vamos lá. Casa grande. Que não é o comentarista de futebol, né, Douglas? É. Casa grande. Casa grande. Qual a função da casa grande? É onde mora o senhor de engenho? É esse? Morada do Senhor, né? Do Senhor. Qual a atividade que o senhor fazia nessa casa? Nesse espaço da casa grande. Qual a atividade que ele desempenhava ali? O que se fazia na casa grande? Ixi, até o povo inteligente se calou, então o negócio é difícil, então. O que é que se faz numa casa mesmo? Depende da sua vida? Eita! É refeição Dormir, e dormir, fazer né? raiva. Vamos, para não botar dormir, vamos botar abrigo. Refeição e abrigo. Veja só, porque o nome ele pode soar um pouquinho diferente, né? Dá a entender que se trata de um outro espaço, mas é um espaço como uma casa comum. O adjetivo grande, ele vem para fazer essa diferenciação entre os outros espaços, entre as casas menores, por exemplo, de algum trabalhador. A gente sabe que também no engenho poderia haver trabalhadores livres, né, que recebiam salário, que não eram escravizados, que habitavam em casas menores, em casa pequena. Então, para diferenciar da grande mansão do dono, do senhor, recebia esse nome aí de casa grande. Só fazendo aqui mais uma comparação, a gente fez na correção de ontem, para quem assistiu, né? A gente fazia aquela comparação da sociedade colonial do Brasil com a sociedade feudal da Europa. Então você percebe que também aqui esse esquema do engenho é um pouco parecido com o esquema lá do feudo, onde nós tínhamos essas plantações, esses espaços de produção de alimento, e no feudo nós tínhamos o castelo do senhor feudal. Aqui no engenho nós temos a casa grande do senhor de engenho. Essa última linha, aliás, essa última coluna da casa grande ficará fácil, né? Quem ocupava a casa grande? O senhor feudal. O senhor de engenho, no caso, né? E sua família. O dono do Desculpa, negócio. professor, é porque eu tô meio atrapalhada. Oxe, lá. Foi quase. Turbante teu aí. Diz aí, Douglinhas. Dizer o quê? Hum? Dizer o quê, mais ou menos? O 2. Que espaço é que nós vemos aí no 2? Eu me lembrei do negócio do 2005 ano, aí, agora para lembrar. Que eu me lembro, tinha um lugar parecido com o número 2, que era onde os trabalhadores dormiam. Isso, que é chamado de, com a letra S,
É, S-E, estou colocando aos poucos na tela. S. S-E-N, senzala. Alguém disse aí, senzala. Fui eu. Muito bem. E a Giovana, Pelo menos eu sabia onde era o lugar que ele dormia, né? né? Você quer dizer cama. Senzala. Qual a função da senzala? Vai dormir, fazer É os outros dormir. abrigar os Os escravizados, né? Não. Isso. Abrigar os... Ô, professor, não tá aparecendo mais a tela, não. Oxe. Mas, rapaz, o que será que foi? Eu vou entrar e sair. Vou Vai. sair e entrar. Que eu acho que o restante está. Não, estou vendo perfeitamente. Então diz aí, a atividade da senzala. O que é que o que era que os escravizados faziam na senzala? Simplesmente descansavam pro outro dia. Muito bem, né? Entravam lá só para dormir. 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 Ó, Ocupados, quem ocupava eram os escravizados. Tá eu na acho, o cara, número 3, eu acho que é o que relava a cana-de-açúcar. relava, né? Tem o nome lá, né? A moenda. Moendo. A moenda. Ou engenho propriamente dito, né? Vamos Uhum. colocar engenho. A função do engenho, Douglas disse, né? Preparar a cana. Ou o açúcar, né? Uhum. Que ali ele saía. Por isso que a gente precisa fazer essa diferenciação, gente. Da moenda, que seria a máquina lá que moe, mas moendo só se extraía o caldo, né? Precisava ferver, precisava, depois de ferver, o caldo ia engrossando, endurecendo, virava aquela grande cocada chamada de pão de açúcar. E Olha. aquilo era purgado, purificado até chegar no estágio final do uso do açúcar, né? Era todo um processo, não era só moer, não. A atividade do engenho, digamos aqui, confunde-se um pouquinho com a função, não é? Uhum. Então a gente poderia deixar uma linha, uma coluna só, a função e a atividade, É quase a mesma coisa. não é? Feito um caminhão de japonês dirigido por um chinês, é a mesma coisa? Não, eu acho que o professor está fazendo resumo vai muito estranho. Vamos ver se não exagera. Não fala esse nome perto de mim, que eu já tô com raiva dele. Não, Quem ocupava essa parte do engenho, quem era se a gente visitasse, escravo. mas também tinha trabalhadores livres poderia ter, né? É. Livres. Algumas funções específicas, como vigiar o trabalho, por exemplo, era feita às vezes por um capataz, que poderia ser um branco assalariado, ou um próprio africano, que vigiava o trabalho dos outros, né? Douglas já disse para a gente o número 4, que é a capela. Qual a função da capela? É onde é fazer orações. Isso, né? Vamos Reza horas. rezar a hora. Também confunde-se aqui com a atividade, né? Rezar a hora. É evidente. Quem ocupava? Quem O tinha direito aí a Senhor, capela rezar? o Senhor e eu acho que alguns escravizados livres. E, veja aqui, para não confundir, né? Escravizados e livres. Podia ter, Douglas e os demais, algum. Porque, veja, o próprio nome soa diferente, né? Se você é escravizado, não é livre. Mas poderia ter algum africano livre? Sim ou não? Poderia, eu acho. Em que, em que ocasiões? Em que casos? Hum, Em que casos a gente poderia encontrar um africano que não fosse cativo, que não fosse escravizado, fosse um africano livre?
Hein, gente? A resposta é até um pouco evidente. Não? Vamos lá, Douglas. Se você fosse um senhor de engenho, Rafaela, se você fosse uma senhora, Sai fora, tchau, boa dona noite. de um engenho, Giovana, Ava. Ana Júlia, que chegou agora, Ai, de a perto dele. Cioli, que desligou a câmera, Jennifer, Ana Lu, se fosse uma proprietária de engenho aí, Ana Lu, nas terras de Capoeiras, Jordana Hermes também chegou agora. Vocês teriam coragem de ter ao vosso serviço, trabalhando de graça para vocês, um escravizado? Fazer de um africano escravo de vocês? Não. Então aí, vocês fariam o quê? Deixaria todos os escravizados fazer o que eles queriam, mas eles tinham que trabalhar, pelo menos. Como? Ué, fazendo o trabalho pelo menos pela metade do dia e o resto do dia o descanso deles. Então você amenizaria o trabalho deles, é isso? Uhum. Mas aí, por essa etapa de trabalho, mesmo que só pela manhã, eles iriam receber alguma coisa ou iriam trabalhar de graça? Não, iam receber alguma coisa. Então você iria tratá-los como o quê? Pessoas normais. Isto, recebendo salário também, a Ana Lu concordou aqui. Então, nesse caso, nesse exemplo que vocês estão dando, que vocês praticariam, de que maneira um africano poderia ser um trabalhador livre? Pela vontade Senhor. do seu senhor, do seu, entre aspas, dono proprietário, né? Então, isso poderia acontecer, de que pela amizade, simpatia e confiança adquiridas, um escravizado poderia receber sua liberdade. Isso poderia acontecer. Isso estamos falando na sociedade colonial antes das leis de abolição, né? Essas leis a gente vai estudar no 8º ano, que aos poucos, gradualmente, até chegar à liberdade definitiva com a Lei Áurea, aos poucos esses escravizados iam ganhando liberdade. Então poderia acontecer sim. Então esse escravizado livre, de repente, é até um pouco assim contraditório, escravizado livre, né? Esse africano livre que deixou de ser escravo, ele poderia sim frequentar a capela, mas em geral a capela era ocupada por quem? Pelo Senhor. E sua, mas ele morava só Isso Sua família. sua família, né? É. Eventualmente ali algum trabalhador livre, eventualmente, vez ou outra, algum escravizado, que de repente se converteu à religião do Senhor, ao catolicismo, frequentava lá a capela. E o número 5, o que é que nós temos no número 5? Eita, calma aí. Essa habitação maior aqui, tá, gente? Acima Eita, do número 5, nessa pequenininha de baixo. número 5 eu não vou me lembrar, não. Seria um armazém. Ixi. Uma espécie de depósito, celeiro. Vamos colocar a palavra celeiro, que é mais da época, né? Qual a Aí função do celeiro? é armazenar. Isso. Armazenar a colheita. Para quê? Armazenar para quê? Pra... Armazenar. Eu troquei o Z pelo N. Para que armazenar? Para quando chegasse o tempo de quarentena e lockdown, era isso? Era. É. Por que precisava Até armazenar? tudo, Hein, Cláudia? até tudo seguro e não apodrecer. Isso e outra coisa também, além de guardar para alimentação futura, Eu estava bandido. nós temos que entender que nós estamos, gente, numa sociedade colonial predominantemente rural. Não é aquela fazenda que nós conhecemos hoje, em que o fazendeiro tem o seu carro e que, quando precisa resolver as coisas, vem à cidade, vem ao comércio. Você está há 500 anos atrás, em que o Brasil era predominantemente rural,
as vilas distantes resumiam a uma rua de casa e que o engenho, assim como o feudo na Europa, precisava ser autossuficiente. Tudo para a subsistência e sobrevivência precisava ser guardado e produzido ali mesmo no interior do engenho. Então, como Cláudia disse, armazenar para atividade dos autossustento, vamos colocar assim, né? Autossustento. Então, tudo que eles produziam precisavam para se alimentar, sobreviver, era Acho que armazenado ali. ocupação, ninguém. Ou somente os grãos, né? Oxi. Só ocupado ali pelos sacos de grãos. Quem é que vai ficar lá? Dentro do monte de comida. Poderia ser também oficinas que poderiam funcionar aqui, de fabricação de móveis. Eu sei, o 6, o 7, o 8. O 6, o que seria o 6? Plantação. A Isso. plantação. Qual a função da plantação? É recolher para a alimentação. Produzir O alimento. alimento, muito bem. E a atividade pode ser a mesma coisa também. Isso, muito bem, Douglas. Não foi. Ser por aqui. 7 já tem um nome específico. E a plantação era ocupada pelo quê? Pelas sementes, né? Sementes e plantas. 7, o que seria o espaço do 7? Olha os gado. Curral, né? Olha os gado chegando. Função, juntar os animais. Boi. Isso. Poderia ser uma cabrinha também, uma criação de porcos. De corninho. De quê, menino? Não, deixa quieto. Cadê a opção de mesclar aqui? Número 8 é florestas. Ah, tem que juntar as duas. Olha, o professor está aprendendo as técnicas do PC. Juntar os animais. A atividade do curral seria retirar, né? Retirar o leite. Leite e carne, vamos colocar assim. Leite robusto. Isso. Antônio. Não ia só viver no engenho, só da cana de açúcar, né? Ia pegar uma diabetes. Uma carninha O boa curral assada na ocupado brasa. pelos animais, né? Né? Os gados. Dente. Vou nem forçar o juiz de vocês com essa pergunta. Número 8, temos o quê? Floresta. Florestas. As florestas. Função, pegar recursos. Função, Pegar fornecer recursos. madeira, né? Era? Pegar recursos. Precisava de madeira? Precisava, ué. Para quê? Essas carros não foram feitas de ferro, né? Isso. Muito bem, né? Até a própria moenda, lá, a máquina, era fabricada de madeira também, né? O eixo dela poderia ser de ferro, mas, em geral, em primeiro lugar, de madeira. Depois, outras mais modernas, com a fundição dos metais, do ferro, foram aparecendo. Atividade derrubada de árvores, né? Derrubado de árvores. Ocupada pelas próprias árvores. E animais também, né? Praticava-se também a caça. Nós podemos completar aqui, ó. Derrubada de árvores e caça. Às vezes queria comer um animal diferente, né? Ia lá na mata. Pegar um passarinho. Isso. Com aquela espingarda de pólvora, né? Era Cláudia. Um coelho, que maldade, né? Um javali, Coelho. por aí vai. E o 9? O que seria o 9? Terreno. Eu acho que a gente Outras confundiu plantações? aqui, gente. O 6 com o 9. Não, não pode ser, não pode ser. Não, não. Tudo isso aqui do 6
a gente tem que trazer aqui para o 9. Não acredito, não. Não só acredite, como creia. Como é que vocês não é uma plantação, meu Jesus? Parararararará. Sementes. O nome da Esse plantação não tem 6 nada. vai ser uma plantação. Qual seria a diferença? Veja só. Esse 6 é uma plantação mais geral. Então, permanece lá. A gente não era para ter trazido tudo. Permanece aqui. Produzir alimento. Sementes. Mas esse 6. Vamos primeiro ao 9. O 9, aliás, já estou confundindo tudo aqui. O 6 é uma plantação específica. Seria uma plantação de quê? De uma semente Fica só, nessa- de Ô, cana. Então, é o chamado canavial. Né? Doutora Jordana, a professora Ana Lívia acabou de mandar um áudio. Ela já está na quadra do prédio infantil, vice? Vamos terminar aqui, falta só uma linha, né? Obrigada. Canavial, função e atividade, fornecer a cana. Mas é claro, né? Só se for trigo ali Pronto, o plantado. trigo poderia Aí o ser trigo. para arrancar 3 pratos para 3 tigres tristes, poderia ser o 9, né? Coitados. Plantação, produzir alimentos, trigo, cevada, arroz, outras coisas mais, feijão, né? Café. Sementes, no geral. Café, bem lembrado, né? Segue, É não. ótimo, cafezinho, ó, aqui na minha janela, um cafezinho. Por último, 10 para vocês irem para a quadra, porque a professora Lívia está a esperar, senão ela... Deixa eu olhar meu Insta. E aí o 10, gente? Seria o que para terminar? Que espaço seria Vingança o do 10? vida. O rio, O rio. Qual a função do rio? Para que tinha que ter um rio no engenho? para trazer água, para movimentar a moenda. Olha que expressão bonita. Movimentar a moenda. Mas que outra atividade poderia ser feita também no rio? De repente, assim, um domingo à tarde, depois do almoço. Lavar roupa e tomar banho. Olha, eu não tinha pensado nisso, né? Lavar roupa, banhar. Nossa, aí enquanto eu olho meus redes sociais. E também, Cláudia, juntar-se ali com um amigo, muito peixe, dava a ideia de quê? Pesca, Pesca. Olha quanta coisa a gente encontrou aí de atividade no rio, né? Mas a principal seria e também movimentar o beber rio. água, né, professor? Boa, né? Não, lembremos aí que a gente está com a mente acostumada de ter água mineral hoje, né? Mas nessa Olha a época água aí era mineral. de beber água do Água rio mesmo, mineral. muito bem lembrado, né? Ou de outra fonte que porventura houvesse, sei lá, um poço, não sei, Vai galopando. uma Vai cacimba, não sei se galopando. você sabe o que é uma cacimba. Douglas sabe o que é uma cacimba? Não sei se eu sei que eu estou olhando umas coisas muito simples. Cláudia, Ana Júlia, Melody Uhum. Bianca agora. Um barco? Sabe o que é uma cacimba? Um barco? Um barco? Um pedaço de madeira joga na água? Está Nubro TV. Cacimba é Nubro TV. um buraco que você cava numa terra que mina água e a terra vai brotando ali a água vai brotando da terra, melhor dizendo, cristalina, límpida, clara, chamada cacimba. É um buraco que mina a água. Então, o pessoal do sítio também utiliza muito. Muitos sítios têm essas chamadas cacimbas, esses buracos que minam a água da terra, com água limpa que dá também coando, fervendo, para matar a sede. Quem ocupava o rio? As águas e os peixes, né? É evidente, não vou forçar o juízo de vocês com a pergunta óbvia. Muito bem, gente. Então, aprofundando aí o funcionamento do engenho, preenchemos nossa tabelinha.
vocês estão liberados. Quinta-feira a gente se encontra presencialmente, mesmo que à distância, para apanhar o livro 4 e amenizar a saudade. Obrigado aí pela participação, Jordana, Douglas, Oi. Cláudia, Ana Júlia, Hermes, Tchau, Acioli, Jennifer, professor. Ana Lu, mesmo que Dodói não, né? Giovana Melody chegou atrasada, e Dona Gabriele também chegou por aqui. Um abençoado restante de terça-feira até quinta-feira. Livro novo, hein? Tchau. Responde meu zap.